estamos então aqui a Casa dos Segredos, as coisas continuam muito animadas, que é o que é preciso. Bom, vamos agora à nossa próxima conversa. É uma figura do qual toda a gente já ouviu falar, é incontornável na sociedade portuguesa. Hoje vamos tentar conhecer um bocadinho melhor pela voz do jornalista Adelino Cunha, o autor deste livro, que acaba de ser lançado no mercado. Mas antes de passarmos à conversa, vamos lembrar alguns factos. No dia 15 de junho de 2005, uma imensa multidão de portugueses dirigiu-se ao cemitério do Alto São João, em Lisboa, numa singular manifestação de apreço por Álvaro Cunhal. O homem que fora um mito vive da resistência ao fascismo e uma das maiores figuras do século XX português. Mas quem era este cidadão nascido numa casa burguesa no centro de Ceia, filho de um advogado republicano, também dedicado às artes, e de uma senhora de boas famílias, muito religiosa e conservadora? Muito jovem, Álvaro abraça as causas sociais, filia-se no Partido Comunista Português e vai tornar-se o seu principal dirigente durante mais de 50 anos. Cunhal viveu como internacionalista à Guerra Civil de Espanha, reorganizou o Partido Comunista, foi preso e torturado várias vezes pela PIDE e em 1960 protagonizou uma espetacular fuga do Forte Peniche. O regime ficou envergonhado e Cunhal tornou-se um mito. Admirada em Moscovo, tornou-se uma das figuras mais importantes do movimento comunista internacional, conviveu com os grandes do mundo e regressou a Portugal em 1974 para assumir um papel decisivo na jovem democracia portuguesa. Mas Cunhal foi muito mais que um resistente e um líder determinado. Escreveu ensaios, romances e pintou, como poucos, o mundo camponês do Portugal profundo. Álvaro Cunhal, retrato pessoal e íntimo, é uma biografia diferente do líder histórico do PCP. O autor, o jornalista Adelino Cunha, falou com familiares e amigos e descobriu uma pessoa preocupada com a família, sempre muito próximo da irmã Eugénia, muito atenta à filha Ana e o homem por detrás do mito. O que gostava de mulheres, o que chorou por não poder despedir-se do pai, o que é fiel aos amigos, mesmo aos politicamente incorretos. E é desse Álvaro Cunhal que vamos falar hoje. Olá, Adelino. Então, quem é este homem secreto que nós não conhecemos? Este Álvaro que a maioria dos portugueses não tem sequer a menor noção que pudesse existir. A ideia de fazer este livro partiu precisamente dessa pergunta. Não havia uma narrativa que sintetizasse a vida do Álvaro Cunhal, desde que nasceu, a parte política dele, a iniciação, até à morte dele. Tentei fazer isso, contar a história do Álvaro Cunhal. Só que isso não era suficiente, porque havia uma pessoa que estava a falar do mito que nos conheceu na televisão. Aquele homem que era frio, que era distante, que era austero. Tudo era isso pragmático, até autoritário. Também, não é? A ideia foi trazer o outro Álvaro Cunhal, no fundo foi desconstruir um bocadinho aquele mito que havia. E como é que fez isso? Foi à procura, é porque o problema dos grandes mitos é que às vezes não há interesse em deixar abrir a porta da intimidade, não é? E nos descobrir um bocadinho o que fica para lá de... Como é que conseguiu? Conseguiu ir à Casa dos Segredos do Álvaro Cunhal? Este livro nunca seria feito se ele fosse vivo. Tinha certeza absoluta. Não? Nunca Porque seria ele não feito. deixava? Não. Ele sempre foi claro disso, nunca queria uma biografia sobre ele. Dizia que era uma coleção apenas de factos. Eu acho que as pessoas que falaram para este livro fizeram por dois motivos. Porque sabiam que era inevitável que alguém um dia fizesse a história do Álvaro Cunhal. Portanto, mais valia que fosse agora, enquanto existiam essas fontes, não é? Sim, exatamente. E vi também que é a questão das pessoas estarem, muitas delas, na fase final da vida delas, e tinham também elas, creio que a necessidade de contar aquilo que eles viram com o Álvaro Cunhal, mostrar o outro homem por trás do mito. E foi fundamental haver essa confiança pessoal com os fontes. E como é que conseguiu? Porque uma coisa é essas pessoas terem a consciência, outra é, sabemos, principalmente no caso do Partido Comunista Português, que tem uma longa tradição de secretismo, de não, enfim, das coisas serem veiculadas no momento e na altura que acham apropriado. Como é que conseguiu ultrapassar essas resistências? Foi literalmente porta a porta. Porta a porta. Então, cada vez que eu fazia uma entrevista, eu gravei tudo em vídeo e tenho um blog onde tento mostrar um bocadinho também aquilo que são os testemunhos das pessoas que falaram para o livro. Com quem falou? Falou com os familiares dele? Sim. Os que estão vivos? Exatamente. Quem é que está vivo ainda da família? Está a filha, Ana Cunhal, foi nos Estados Unidos há uma série de anos, todos os contactos foram todos por mail neste caso, e a Joana Cunhal, a irmã dele, enfim, durante bastante tempo foi colaborando na Eles eram irmãos, por exemplo, ele era um irmão próximo? Muito. Ele tratava sempre a Joana Cunhal por a maninha. A maninha. E mesmo durante os períodos que ele teve preso, e foram períodos muito longos, nunca houve de facto um corte verdadeiro entre eles dois. De certa forma ela quase que substituiu um bocadinho o afeto, isto não se pode dizer assim desta forma tão leviana, mas ela quase que substituiu o afeto também, quando a mãe desiste de ver o filho preso, e desiste porque ela achava que o Álvaro Cunhal era uma pessoa especial, que tinha talento para ser aquilo que ele quisesse ser.
e no fundo ele ser preso reiteradamente seria quase como perdê-lo em vida. Tinha perdido uma filha com 7 anos com tuberculose, um irmão também com 20 anos, o Álvaro Cunhal estar vivendo preso seria a morte do seu filho. E a mãe desiste de viver na prisão, diz mesmo que não aguenta mais ver uma pessoa como ele, com o talento dele, continuar a ser torturado. Há uma dor familiar que a maior parte de nós não conhece, oculta e que fez parte também e que esteve provavelmente presente naquilo que eram os afetos e os estados emocionais dele. Isso é uma surpresa para mim. Sempre se disse que a mãe, de certa forma, que desistiu de ver o filho, desistiu do Álvaro Cunhal, deixou de ver à prisão. Mas havia uma história por detrás desta história. Ela desistiu, foi a dor e não aguentar mais o ver o filho sofrer. No fundo era uma história de um filho e de uma mãe, não era então um político e uma pessoa que fosse conservadora católica como ela era. Curiosamente, o pai sempre defendeu as decisões dele, que não deviam ser nada fáceis para a época, não é? Nada mesmo. E o pai era o grande defensor dele. Era o grande amigo dele. O pai, durante toda a vida do Cunhal, foi sempre um amigo mais velho. Começou também por escrever contos literários, teve um papel grande também do teatro, escreveu peças de teatro, e toda esta insubmissão cívica, o Cunhal bebeu diretamente do pai dele. No fundo, aquela não conformismo, tudo isso vem do pai dele. A mãe tem mais a parte da força, da austeridade. No fundo, eles complementam-se. Era uma família de individualidades e os pais complementaram aquilo que era a educação dos filhos. Sendo que o pai, o Avelino Cunhal, é de facto o grande exemplo cívico que depois o filho vai seguir e vai levá-lo ao limite, formando um partido político. Ao limite, rompendo com tudo e sobretudo com aquilo. Uma coisa era romper com aquilo que eram os cânones tradicionais da família, outra coisa era pulverizar tudo, não é? Ora, temos um homem que, o Álvaro Cunhal, começa a militância dele muito cedo. Na juventude, portanto, quando vai para a faculdade, terá 17, 18 anos, quando ele adere ao Partido Comunista, não formalmente, como ele diz, porque foi um bocadinho mais tarde. Cá está ele. Completamente, aqui nota-se, há uma determinação já ali, não é? Naquele rosto. No olhar dele, exatamente. Ele começa muito cedo, na faculdade, depois tem uma experiência... Faculdade de Direito. Exatamente, aqui em Lisboa. Depois tem uma experiência que é marcante, aliás, para toda aquela geração, que ele vai para a Guerra Civil de Espanha, não vai combater na linha da frente. Também foi necessário desfazer um bocadinho esse mito que ele teve na linha da frente, não teve. Onde é que ele teve? Teve em Madrid, na altura dos bombardeamentos, supõe-se que ele terá sido maqueiro, mas não combateu, não teve armas na linha da frente, mas é uma experiência para um jovem revolucionário que foi marcante para ele. É quase uma iniciação do revolucionário. Depois ele, quando vem para Portugal, é preso pela primeira vez, então que ele é espancado, vai-se preso para o Aljube, a mãe vai ver lá a prisão com a irmã, na altura teria 8 ou 9 anos, e as roupas do Cunhal estão cheias de sangue. E a mãe, para explicar à filha porque é que o irmão tinha as roupas cheias de sangue, diz-lhe que são bichos que tinham mordido o irmão na prisão. E a Eugênia Cunhal, estes anos todos mais tarde, ela diz que ainda tem o cheiro do irmão ainda gravado nela, e a escuridão do Aljube e todos aqueles cheiros. É curioso como tantos anos depois ficou aquela memória. Ela tinha apenas 8 ou 9 anos na altura. Deve ter sido com certeza uma visão impressionante, não é? Ora, temos um homem então que é teimoso por convicção, não é? É uma questão ideológica pura, ou não? Ou era um projeto de poder pessoal? Este homem queria ser líder, naturalmente teria que ser líder. Acho que as duas frases são verdadeiras. Acho que tinha um projeto de poder. O Partido Comunista, como todos os partidos, existem para tomar o poder e para exercer o poder. Não creio que fosse um projeto pessoal do Álvaro Cunhal. A ideia que ele tinha de ser o coletivo e do coletivo falar sempre acima do homem individual, acho que ele de facto foi consequente com isso. As próprias pessoas é que projetavam nela a imagem de um mito, do mito vivo e do líder natural, por muito que ele quisesse fazer essa ideia de que ele é que era o centro, ele é que é de facto o imã de toda aquela gente, aquele coletivo todo. Olha, uma coisa que sempre se disse é que ele era de um secretismo absoluto nunca se soube onde é que ele vivia. Aliás, algumas pessoas sabiam, mas ele baralhava tudo e eu ainda o conheci. Era um senhor encantador, não sei se conheceu. Não. Encantador, um charmoso, um sedutor. Eu já, quando o conheci, ele tinha, não sei, 70 e muitos. E era encantador. Mas dizia-se que ele não sabia nem que ele dormia. Portanto, que era para não... Deve ter a ver com os tempos da PIDE, não é? E da perseguição política. E não se sabia com quem é que ele vivia. Ora, este homem era um sedutor mesmo. Teve muitas namoradas, ou não? Daquilo que foi possível reconstruir historicamente, teve algumas. Teve uma relação logo com a Cândida Ventura, que é uma pessoa que foi muito importante para o Partido Comunista. Depois acabou sendo uma dissidente quando voltou para Primavera de Praga e passou para a Resistência. Ela escreveu um livro, não é? Exatamente. Exatamente. Ela tornou-se uma agente dupla. Eu creio que o Cunhal sabia que ela tinha esse papel de agente dupla da Resistência Checa, mas que a amizade entre eles... Reza a lenda que era lindíssima. Também ainda continua a ser. Eu não a conheço. Tentei conhecê-la, mas não continua a ser uma pessoa fascinante. Cumprimento então essa dona Cândida que é capaz de estar a ver. Eu sei que ela via no passado, agora não sei se vê. Sim. Depois há vários casos que se vão conhecendo do Álvaro Cunhal, e há o caso, enfim, que acaba por gerar o romance, que acaba por gerar a filha,
O Álvaro Cunhal está preso uma série de anos. Essa história eu não sabia, da Cândida eu sabia, porque era natural, enfim, que nos anos, chamados anos de brasa, de confusão, acontecesse, eu imagino que a revolução também deve ser... a ideia de fazer a revolução e de resistir galvaniza os sentimentos, imagino eu. Agora, a história com a Isaura já ele muito crescido e ela é jovenzinha. Quando eles conhecem, sim, ele estava preso no Forte Peniche, foi um período de longo isolamento, de comunicabilidade. Ele fugiu do Forte Peniche e conheceu nessa fuga. O pai da Isaura Moreira estava no pré-clandestino e estava num dos carros que depois colocou o Álvaro Cunhal num pulo clandestino. Eles conheceram-se nessa altura, em janeiro, e a filha nasceu, enfim, passado pouco tempo. Portanto, foi mesmo um romance rápido e relâmpago daqueles mais celos que foi possível reconstruir a vida do Cunhal. Conheceu-se pouco tempo depois, foram pais. Conseguiu falar com a Isaura? Sim, muitas vezes. E então, o que é que a fascinou? O que é que ela conta? O que é que a fascinou na personalidade do Álvaro Cunhal, para além da lenda? A Isaura traz muito semente ao Álvaro Cunhal do homem. O Álvaro Cunhal, que em Moscou, mas ele de Moscou, eu também tive que ir a Moscou, ver onde é que ele vivia. Ela conta detalhes tão simples como o Álvaro Cunhal era ele que, algumas das vezes, não será sempre, mas que levava as fraldas da filha, que cozinhava para a filha, que fotografava a filha na neve de Moscou, e ele próprio depois em casa revelava essas fotos a preto e branco. Um pai perfeitamente normal. Normal, um homem normal. No fundo, a ideia do Álvaro Cunhal, a pessoa austera, fria, distante, tudo isso é verdade. Quem é a filha do Álvaro Cunhal? É a Ana? Exatamente, fotografada pelo pai em Moscou. E as fotos foram o próprio Álvaro Cunhal que... Uma bonequinha. Exatamente. É a única filha que se conhece, e acho que é a única, do Álvaro Cunhal que teve com a Isaura Moreira. Porquê que, portanto, as pessoas não falaram muito sobre, enfim, este lado privado dele, a pedido dele? Ou seja, mesmo as mulheres que ele amou. Sim, sim. As pessoas adotaram que intuitivamente a reserva que o Álvaro Cunhal tinha em falar da vida privada dele. E, de certa forma, para elas, falar, de certa forma, quase que era um desrespeito para aquilo que era a vontade dele. Foi um trabalho também longo de sedução, de convencê-las que quanto mais falassem, de certa forma, melhor seria a história que eu queria contar do Álvaro Cunhal. E queria conseguir, pelo menos, as outras pessoas que foram fundamentais para contar a história. A irmã, a filha, a companheira. Muito bem. Já iremos então aos anos posteriores e à forma como de facto ele viveu depois da fase da Revolução, mas para já, deixa um bocadinho e já voltamos. Com aquelas sobrancelhas muito marcadas e um dos primeiros rostos do 25 de Abril, não é? Do pós-25 de Abril. Este homem acreditava que em vida ia haver a Revolução. Que a utopia ia acontecer. Sim, eu creio que ele tem uma virtude, que as pessoas usam muito a coerência do Álvaro Cunhal, uns por bons, outros por maus motivos. Mas eu acho que ele acreditou ao fim. Ele sempre achou que era possível fazer um Estado, não digo comunista, mas pelo menos de inspiração socialista em Portugal. Ele mesmo, quando criou o Muro de Berlim... Essa é a parte que eu nele não percebo, que é a parte em que ele deixa de ser coerente para passar a ser teimoso. Pois, porque o mundo estava a satisfazer, não é? Menos o Partido Comunista. Exatamente. O partido demorou muito tempo, aliás, até 85, manteve o programa que tinha sido aprovado em 64. O mundo tinha sido alterado, o homem tinha ido à Lua, tudo tinha mudado, mas o PCP mantinha uma linha, de certa forma, um bocadinho dogmática, porque nunca vacilou. Mesmo quando a União Soviética caiu, e caiu um pedaço a pedaço, com estardalhaço, digamos. Exatamente. E ele nunca deixou de acreditar mesmo. Eu creio que ele até ao fim... Ele teve grande proximidade com as grandes figuras do regime soviético, não é? Sim, bastante. Ele há uma certa altura que ele se torna quase que um ícone do movimento comunista nacional, no sentido em que, enfim, sendo um partido comunista pequeno, como era a secção portuguesa, ele de facto tinha um carisma e ganhou ao longo dos anos. E acima de tudo, a história dele, antes do 25 de Abril, as três prisões dele, as estruturas, a disciplina revolucionária, a moral comunista, todo aquele objetivo de vida que ele nunca abdicou disso, de certa forma, ele nunca vacilou nesses princípios. Nunca. E não admitia que as outras pessoas vacilassem. Houve aquele intransigente com a falha. As pessoas que falavam na prisão, eram os rachados, eram automaticamente expulsos do partido e depois estigmatizados. O partido não aceitava que as pessoas na prisão falassem, porque falar na prisão seria comprometer uma série de pessoas que seriam depois presas e também possivelmente torturadas. Mas mesmo depois havia, mesmo depois do 25 de Abril, quem se afastasse do dogma, aquilo não era lá muito bem visto. Pois há uma série de rupturas, exatamente. Olha, há uma coisa que eu não percebo aqui, ainda voltando ao lado mais privado, que eu depois fiquei baralhada, que é ele, portanto, vive com a Isaura e tem a filha Ana, mas depois aparece em Paris com a irmã da Isaura. Pois, já fiz essa pergunta outra vez e eu não sei. Eu não sei responder inteiramente a verdade. Factualmente, ele vai para Moscou com a Isaura Moreira e depois com a Ana Cunhal, ou antes, eles quando estão prestes a ser presos aqui em Mafra, ele deixa ficar a mulher grávida na praia e foge primeiro. Depois o Otávio Pata vai buscá-las à praia, elas são colocadas nas casas clandestinas e chegam mais tarde a Moscou. Portanto, a Ana Cunhal nasce já clandestina, onde está na barreira, mas já está clandestina. Eles vivem em Moscou até 65. Depois o Álvaro Cunhal envia, de facto, a companheira para a Roménia, para a Rádio Portugal Livre, exatamente, juntamente com a filha, e a cunhada mantém-se com ele em Moscou, que entretanto tinha ido ter com eles,
e de facto reaparece novamente em Paris. Eu não consigo ir mais longe do que isto e ir mais longe do que isto. Quem foi a grande companheira dos últimos anos? Sabemos ou não? Ele dizia... Sim, a Fernanda Barroso feito ao fim, a última companheira dele que acompanhou, morreu por muito pouco tempo depois de ele ter morrido. É a última grande história de amor do Álvaro Cunhal, teve muitas. É esta que vai mesmo até o final da vida dele. A fase do retiro dele, ele já via bastante mal, tinha problemas graves de saúde, e ela acompanhou mesmo até o limite, até ao fim. Portanto, um homem que amou muito. Um homem de amor e de paixões. De amor e de paixões, não é? Ele durante o período 25 de Abril, é de facto, tudo passava entre ele e o Mário Soares e os protagonistas da época, não é? Os últimos anos dele, como líder do Partido Comunista, são felizes ou não? Ou são já a noção de que não há um líder tão carismático quanto ele, que será difícil de encontrar alguém que leve a bom porto? Eu acho que ele tinha a noção que a solução dele seria muito difícil. Foram décadas... Ele preparou-a, não foi? Preparou-a e não conseguiu, porque o Carlos Carvalho, pouco tempo depois, acabou por ter de se afastar. No fundo, o Jerónimo de Sousa acaba mais por ser quase que o protótipo do líder comunista, o sucessor do Álvaro Cunhal, do que teria sido o Carlos Carvalho, muito mais tecnocrata e de uma geração diferente, a geração não clandestina, embora o Jerónimo não tinha sido. Mas Álvaro Cunhal tentou preparar a sucessão, mas sabendo que isso seria muito complicado. Tentou estar muito no coletivo, tentou amarrar, de certa forma, o PCP à ideologia e um programa que permitisse que estes falhos individuais fossem superados pelo coletivo, mas não terá conseguido totalmente, porque o Carlos Carvalho, pouco tempo depois, também ele acabou por ser líder do partido. E seguiram-se outros, não é? Até hoje, até o Jerónimo de Sousa. Este homem foi coerente na vida com aquilo que defendia, que é não teve propriedade, não teve, não sei, teve casa própria, foi proprietário de alguma coisa, tinha carro. Ele tinha um problema graças ao nascimento, ele veio de uma família que era burguesa. O pai... Abonados. Exatamente, o pai era um advogado província que tinha uma vida tranquila, a mãe sendo doméstica também veio de uma família que tinha posses financeiras, tinham criadas em casa, e o Álvaro Cunhal, como líder do Partido Comunista, faltavam estas credenciais comunistas, que ele de certa forma acabou por assumir. Esta é a casa da família dele? Ensaio, que já não existe, exatamente. Portanto, estar a casa da família, nós vivemos. Portanto, não era uma casa pequenina, não é? Exatamente. À época devia ser mesmo considerado muito acima da média, não é? Ele assumiu que, enfim, era um filho adotivo do proletariado, não no sentido como os outros eram. Mas depois, pela vida fora, possuiu coisas? Do ponto de vista material, eu creio que não. Eu acho que o maior bem que ele tinha eram as relações afetivas, que ele nunca acho que quis mostrar, ele nunca partilhou essas relações afetivas, e a questão da arte, ele de facto tinha uma ligação forte. Ele era um espantoso. Era um esteta. Era o homem completo, quase, não era? Exatamente. Porque escrevia muito bem. E pintava maravilhosamente, como aqui se vê, não é? Durante muito tempo manteve, então, o pseudo... Era o segredo do Polichinelo. Toda a gente sabia que o Manuel Tiago era o Álvaro Cunhal, mas escreveu quantos romances? Ele escreveu mais de uma dezena, não tenho memória, mas escreveu muitos romances. O que é curioso é que ele só assumiu o pseudónimo dele, o alter ego literário. Muito tarde. Exatamente. Muito tarde. A se reconciliar, de certa forma, com a história e com aquilo que queria ser dito dele. Eu acho que ele teria esse momento, que não digo de fraqueza, mas tinha um momento em que se torna um bocadinho mais vaidoso. Eu acho que necessariamente seria vaidoso. Não mostrando ser, quer dizer, espero que tenha sido. Não é? Eu acho que ele tinha muito sentido de humor. E eu vou contar uma pequena história que da ocasião que eu conheci, foi numa entrevista na rádio, e ele levava a pochete. A célebre pochete. A célebre pochete. Lá vinha ele com a pochete e tal, senhor encantador. E no final da entrevista eu não me aguentei. Eu disse, Dr. Álvaro Cunhal, eu não posso sair daqui, senão eu vou mal com a minha consciência. Diga, minha senhora, diga. Eu pensei, ele vai-me dar com uma cadeira na cabeça. Porque com tanta questão importante, eu agora ia lhe perguntar uma coisa destas. O que é que o senhor tem dentro da pochete? E ao mesmo tempo que eu estava a dizer isto, estava a pensar, ups, que grande asneira. Este homem sério, com este ar, olhou assim para mim, desfez num grande sorriso e disse, está cheio de curiosidade, não é? E abre a pochete. E eu pensei, é o grau. E começou a tirar as coisas. Anota aí, vá, biógrafo. Anota aí o que é que ele tinha dentro da pochete. Não sabia. Não sabia. Um pente! Tinha um pente! Um pente, e disse, eu não posso estar despenteado, está a ver? Penteou-se, tirou o pente, tirou a carteira com o bilhete de identidade e tirou o molho de chaves. Aí eu não aguentei e disse, de que casa ele? Isso já não lhe digo. E encantador, e depois ficou a olhar para mim e disse, está decepcionada, não é? Esperava uma Kalashnikov pequenina. Eu disse, pensei assim uma coisa mais revolucionária. Já não é a mesma coisa, sabe? Era um homem encantador, tinha sentido humor para isto e muito charmoso. Exatamente. Estavam presentes 3 senhoras e ele esbanjou o charme entre todas. Portanto, é um homem que poucos conhecem. Ele convivia, ele promovia convívio, tinha jantares de amigos, havia amigos de sempre, ou não? Houve pessoas que estiveram com a vida toda, só que não há
pessoas que tenham tido, em termos temporais, uma continuidade muito larga. As pessoas têm momentos fragmentados, então muito perto do Álvaro Cunhal, estão muito distantes, até para a própria necessidade não permitir que as pessoas tivessem um tempo juntos, mas não há um grupo de inimigos, digamos, que se reúne e que sejam um grupo de efetivos, de cunhalistas, digamos assim. Cunhalistas mesmo, e na fase final da vida, aqueles que são considerados amigos politicamente corretos, ou aqueles que foram desertores da causa, ou aqueles que se calhar até... Ele tinha amigos que não eram politicamente alinhados com ele, tinha amigos de direita? Eu creio que sim. Não fui tão longe a tentar reconstituir o outro lado da barricada, digamos assim, mas eu creio que sim. Há várias pessoas que hoje em dia que ainda reconhecem ao Álvaro Cunhal uma grande capacidade de tentar fazer sim, mas uma coisa é a capacidade e a inteligência, que era absolutamente inequívoca, quer dizer, estava lá no discurso, da forma como ele se expressava e que era no raciocínio. Agora, outra coisa é na vivência. Não creio que partilhassem o cotidiano dele. Não creio. As próprias casas que eu falei há pouco, a irmã, por exemplo, sou muito mais tarde que soube onde é que ele vivia aqui em Lisboa. Ele votava no seu Camões e dava como morada a casa da irmã dele. E ela só muito mais tarde é que veio saber onde é que ele vivia numa casa aqui na linha de Sintra, onde tinha uma série de quadros e fotografias nas paredes. Mas a própria irmã, só muito mais tarde é que ela soube o que é que se e ora aqui está. Álvaro Cunhal, retrato pessoal e íntimo, aqui está ele, talvez uma das fotografias mais carismáticas e aquelas que define o que foi uma vida, é este punho levantado e a revolução que quis construir. Muito bem, obrigado. Um aplauso para o Adelino e para o Dr. Álvaro Cunhal, onde quer que ele esteja. Hoje estivemos a falar de fantasmas. Ora, muito bem. Agora eu vou cumprimentar a Fátima Lopes.